Você acredita que aquele parente mais próximo já falecido, ele pode voltar a entrar em contato com você? Ele pode de alguma forma tentar aparecer, se transfigurar, te dar algum recado ou fazer algo parecido? Eu trago aqui em primeira mão algo que aconteceu conosco, com a minha esposa, e preste muita atenção que os seus olhos espirituais podem ser abertos a partir deste fato. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Esse relato que eu vou contar aconteceu no ano de 2012. Para contextualizar, nós somos de uma família, a minha família, particularmente a materna, é uma família muito próxima, muito unida, pessoas maravilhosas, servos do Senhor. Nós nunca tínhamos passado por nenhuma perca, irmãos, até que aconteceu, infelizmente, a partida do meu avô. Meu avô, um homem temente a Deus, um servo do Senhor. Para vocês terem uma ideia, ele faleceu se arrumando, se aprontando para ir para o culto de domingo. Uma bênção, um Senhor maravilhoso, e é uma falta enorme que fez na nossa vida e faz até hoje. Meu avô partiu, eu tinha muito aquela questão de ficar falando. Eu creio que você já fez isso, ou já viu alguém fazer. Tipo, ai, vô, que saudade. Ai, vô, nossa, sinto tanto sua falta. Ah, vô, ai, se você pudesse me escutar. Ai, vô, aquela coisa. Eu ficava o tempo inteiro assim, chorava. Chorava o tempo inteiro, era saudade. Aquela coisa que doía, sabe, irmãos? Você sabe, você que perdeu um ente querido. Só que eu tinha essa bobagem de ficar falando, irmãos. Hoje em dia eu entendo muito bem. Não existe isso, irmãos. A pessoa está com o Senhor, está descansando no Senhor. Não existe isso, entendeu? Mas eu tinha isso, infelizmente. E foram alguns dias assim, irmãos, chorando de noite, falando esse tipo de coisa. E assim se passou. Certa noite, nós deitamos, né? Estávamos nos preparando para dormir e nós tínhamos por hábito desligar todas as luzes da casa, né? A gente dormia no escuro. E no nosso quarto era um quarto muito grande, muito comprido, irmãos, e tinha uma pequena janelinha de vidro que ela ficava próxima à porta do quarto. E por essa janela entrava luz, iluminava assim. Tinha uma luz, uma penumbra, sabe? Bem leve no quarto, que iluminava a porta. Bem pouquinho, irmãos, mas o suficiente para você olhar a porta, ver que tinha um portal ali e tudo. E nós deitamos, meu marido dormiu, ele dormiu primeiro que eu como sempre com os meus pensamentos, fiquei ali no escuro, meditando, pensando, lembrando de tudo que aconteceu e olhando pro nada, vagamente pro nada. Só que, irmãos, eu toda distraída, de repente eu vi uma pequena luz, um pontinho de luz muito pequeno, irmãos. E ele veio lentamente, esse pontinho de luz veio lentamente e parou no meio do quarto, à minha frente. Parou e ficou lá. Como se fosse um vagalume. Como se fosse um inseto. Eu olhei e falei assim, gente, tem tanto tempo que eu não vejo um vagalume. E como essa janelinha ela ficava entreaberta, eu pensei, entrou um inseto, um vagalume. Achei até legal, muito incrível aquilo, porque tinha muito tempo que eu não via um vagalume. Fiquei observando a luzinha dele lá brilhando e ele pairando ali calmamente no ar. Só que de repente, aquele ponto de luz começou a fazer uns movimentos muito estranhos, irmãos, aquele movimento muito brusco. Ele começou a cortar o ar. Ele fazia assim, assim, assim. Ele batia no teto, ele batia nas paredes, batia no chão e ficou cruzando o ar na minha frente e não parava de fazer. E foi alguns segundos daquela forma e eu observando atônita aquilo ali. E de repente ele foi pro rumo da porta do quarto e saiu numa velocidade enorme e desapareceu na escuridão. E eu fiquei olhando para a porta para ver se eu via aquilo lá, e eu assustada, sem entender aquilo, mas mesmo assim algo em mim queria saber o que estava acontecendo, o que era aquilo. E fiquei olhando fixa para a escuridão ali e não vi mais nada. Só que passou-se alguns segundos, irmãos, que aquela luz saiu. Eu comecei a notar uma movimentação diferente ali, de frente à porta do quarto. Eu comecei a perceber uma silhueta humana se aproximando lentamente da porta. Irmãos, mas essa silhueta, irmãos, ela não estava caminhando. Era como se ela flutuasse no ar. E só que ela vinha bem devagarzinho assim, ó, se aproximando da porta do quarto. E assim que ela ia se aproximando, eu ia começar a perceber as características
daquela silhueta. Eu percebi que era a silhueta de um homem. Silhueta de um homem curvado. Eu via o formato da roupa, uma camisa. Dava para ver que era uma camisa pelas mangas, sabe? Usava um chapéu pequeno, bem pequeno. E eu comecei a ver aquilo e comecei a ficar um pouco assim, não um pouco, irmãos, assim, eu fiquei assustada demais com aquilo. E eu, muito assustada, e quanto mais se aproximava, mais detalhes eu via. De repente, irmãos, eu percebi que aquela imagem, aquela figura era meu avô. O meu avô que tinha falecido. Irmãos, inacreditável. No momento que eu percebi que era meu avô, me veio um temor tão grande. Eu já estava assustada, mas me veio um temor, uma coisa assim, fora do comum, tão grande. E na hora que veio, que eu senti aquela presença pesada e diabólica, eu fui amarrada na cama, irmãos. Eu fui amarrada. Eu tive meu corpo paralisado na cama. E a minha voz, eu não conseguia falar. A minha voz sumiu. É como se algo me amordaçasse, eu não conseguia falar. E eu fiquei presa na cama, só podendo observar. Só que aquela figura não entrava no quarto. Ela ficava lá na porta. E eu comecei a me esforçar. Sabe quando você se esforça para clamar o sangue de Jesus? E eu tentava me esforçar e eu sangue e não saía, porque eu não conseguia falar, irmãos, nem me mexer. E foi assim, você não tem como dizer a duração que foi aquilo. Porque às vezes pode ter sido segundos, minutos, ou às vezes foi até mais tempo do que a gente imagina, não sei. Só sei que eu fiquei paralisada vendo aquilo lá. Só que aquilo não entrava pro quarto e ficava lá do mesmo jeito. E lembrando, irmãos, ela estava acordada. Acordada, não foi um sono. Dormindo, não foi sono. Não foi um sono. Aconteceu tudo enquanto ela estava observando a noite antes de dormir, e aquilo... Só pra deixar bem claro que ela estava acordada. Sim, tudo isso aconteceu acordada, irmãos. Eu amarrada, tentando clamar o sangue de Jesus, fui juntando as minhas forças, até que eu consegui clamar assim, com a voz muito embargada, muito assim. Eu clamei: o sangue de Jesus tem poder. Na hora que eu falei: o sangue de Jesus tem poder, eu fui desamarrada da cama. E aquela figura, do mesmo jeito que ela veio, ela voltou, mas de uma velocidade absurda, igual aquela esfera de luz saiu. Ela voltou com tudo para trás e sumiu na escuridão. E eu fiquei desamarrada, voltei e comecei a tremer demais, e tremendo, e encostei no Cleiton, e ele acordou e virou para mim e falou assim: o que tá acontecendo? Você tá tendo luta espiritual? O que tá acontecendo? É luta que você tá passando? Aí eu, desesperada, contei para ele o que aconteceu. Nós oramos, repreendemos aquilo, irmãos, e nunca mais aconteceu. Então, irmãos, assim, o que eu tenho a dizer para vocês, infelizmente, existem muitos crentes, irmãos, que acreditam que os mortos podem voltar, que podem se comunicar. Às vezes você pensa assim: que absurdo, o que você está falando? O crente não acredita nisso. Acredita, irmãos, tem muitos que acreditam. O diabo, ele é o pai da mentira, ele é enganador. Por que ele veio até a mim na imagem do meu avô, tentando me enganar? Só que, como eu já tinha dito em outros vídeos, você que tem o discernimento do espírito, você sabe, você sente. Eu senti a presença maligna, diabólica. Ele é pai da mentira, ele é enganador. Mas eu conheço casos de crentes, de irmãos em Cristo, que viram alguma coisa, o diabo veio para enganar e eles caíram. Acreditaram e ainda tentam arrumar argumentos. Eu conheço pessoas que tentam criar argumentos para aquilo. Irmãos, tomem muito cuidado com esse tipo de coisa. A pessoa que enfrenta um luto, a pessoa está... Tudo que você fala, a pessoa fica inconsolável. Então o diabo, ele se aproveita dessa fraqueza emocional. Aí ele vai tentar, de alguma forma, colocar ali a sua cunha na brecha, entendeu? Tentar abrir essa brecha. A pessoa daria tudo para poder ter mais alguns minutos de conversa, de presença, de um último contato. É ali que o inimigo, ele planta a sua semente. Ele aproveita que a pessoa está sensível e é assim que ele faz. E a palavra de Deus diz que ele pode se passar até por um anjo de luz
Ele pode se transformar, se transfigurar em qualquer coisa. É aí que mora o engano. Então, eu lembro de um fato de um pastor muito conhecido, que ele perdeu a esposa, e ele chegava, virou quase que diariamente ele ia até o túmulo da esposa, e ele ficava conversando com ela. Ele ficava, minha linda, tal, e começava a dialogar. Ele conta um dia que o Senhor falou com ele, o Espírito Santo falou com ele: por que você está fazendo isso? Ela está comigo, ela não pode mais te escutar. O próprio Deus falou com ele. Aqui ele estava abrindo uma brecha para o inimigo. E ele relatou isso nesse testemunho dele. Então é muito importante, irmãos, nós entendermos que essas coisas não podem acontecer. Se acontecer, nós sabemos, não tem base bíblica para isso. É o inimigo. Tanto é que você pode repreender, você tem autoridade do Senhor para repreender essas coisas. E eu duvido muito que vai continuar. Quando você empregar a autoridade do nome de Jesus, alguma coisa vai acontecer. É isso aí, vocês gostaram do vídeo? Esse vídeo foi relevante para vocês? O que vocês estão achando dessa sequência? Agora falta mais um vídeo, né? Apenas mais um vídeo. E esse vídeo ele é muito especial. Ele aconteceu comigo. É um dos testemunhos mais fortes da minha vida, que mudou minha maneira de pensar. E esse testemunho ele foi com Deus, mas é uma coisa muito pessoal e trouxe muito crescimento para mim, para minha vida. A partir desse testemunho, eu comecei a enxergar as coisas diferentes. Então, os irmãos, não percam, será o próximo vídeo, e que Deus continue abençoando a todos vocês. Vamos dar um like aí, vamos compartilhar, e vamos interagir também, se tiver alguma coisa, algum testemunho, igual a Kelly já falou, alguma coisa que vocês queiram que a gente divulgue, a gente vai estar analisando e a gente vai estar divulgando, sim. A gente vai narrar em terceira pessoa. Pode contar a sua história aqui. Isso. Será muito interessante também, né? Então, fiquem na paz do Senhor. Jesus abençoe vocês, a cada coração, e até o próximo vídeo.